Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vida do Mundo e hoje eu venho dar continuidade à série 7 Pecados Capitais na Literatura. Hoje eu venho falar de um pecado novo, né? Por que novo, se são 7? Porque vocês, quem me acompanha já sabe que eu tenho dificuldade de achar livro para 2 pecados. Preguiça e gula, que são os pecados mais perdoáveis e hoje em dia a gente nem considera tão pecado assim. Ninguém tem vergonha de ter esses pecados, pelo menos não a maioria. Então, não tem muita graça escrever sobre eles, essa é a minha opinião, por isso que há pouca coisa a respeito. Então assim, os pecados mais cabeludos como inveja, ira não é tão cabeludo, inveja é a mais terrível, né? A gente encontra mais livros, tanto é que eu já fiz acho que 2 vídeos sobre orgulho, acho que 2 sobre inveja, enfim. Esses mais pesados são mais fáceis de serem temas literários, né? Os mais perdoáveis, mais difíceis. Ou então é por falha minha no meu acervo, eu não tenho muitos livros sobre esses pecados que eu considero mais leves. Então, chega de trolló e vamos ao que interessa. Eu venho falar sobre gula, como vocês já viram no título desse vídeo, porque eu finalmente li mais um livro sobre gula. E aí eu já tenho 3 e dá pra fazer vídeo. Eu vou começar pelo último que eu li, né? Clube dos Anjos, do Luiz Fernando Veríssimo. Esse livro aqui é da série Plenos Pecados. O Veríssimo, ele é muito engraçado, né? Eu já li outros livros dele, já mostrei até pra vocês. E aí ele conta, qualquer história contada por ele, acho que fica engraçado. Pelo menos tudo que eu li, né, dele, é engraçado. E sobre gula é fácil fazer coisa engraçada, né? Porque sempre é motivo de piada também. Aqui é a história de um clube de homens gourmand, que a gente falaria em francês, ou sei lá, gourmet. Gente que gosta de comer, mas também gente que gosta de apreciar uma boa culinária sofisticada e com um chefe, inclusive, fazendo assim, um cozinheiro de primeira. Então aqui é um clube de 10 homens que se encontram mensalmente para comer, né? Elegem um prato e se reúnem na casa de um deles e comem. E este clube se encontra já há 21 anos. E são 10 homens assim que meio decadentes, e essa decadência não é bem física assim, porque se encontram há 21 anos, então você imagina homens de meia idade, não é isso. Mas é as pessoas que fracassadas, digamos assim, nem todo mundo assim deu muito certo na vida. Cada um ali tem uma historinha mal exitosa. Eu sei que não existe exitoso em português, só em espanhol, mas é o termo que me vem. É uma história assim, não chega a ser fracassada, mas assim, não é uma história de sucesso, propriamente disso. Então, cada um ali com seu histórico, eles se reúnem e tal, para comer. Isto posto, o que começa a acontecer aqui de interessante, além dessa reunião em torno da comida? Eles começam a morrer. E há 2 características interessantes. A princípio, começa a ser por ordem alfabética. A gente não sabe se é uma curiosidade ou não, uma coincidência. E depois também a gente começa a perceber que morre aquele que se fartou porque o prato servido, o prato principal servido na refeição era o prato favorito do morto, do futuro morto. Então assim, ordem alfabética ou ordem por predileção de prato, assim. Então a princípio começa a suscitar essas dúvidas, né, que eu não vou dizer se elas se confirmam ou não, vocês vão ter que ler o livro, mas as coisas começam a acontecer a partir daí. Aí a gente pode pensar, olha, se há uma lógica nessas mortes, ou por ordem alfabética, ou por predileção de prato, então há assassinatos, né, a coisa premeditada. Então eles morrem por envenenamento, eles morrem como? Um morre por problema de coração, normalmente assim, doenças aparentemente de causas naturais. E aí tem um mistériozinho por detrás, mas não é um livro assim investigativo, não é um livro policial nem nada. Na verdade, o mote do livro é a predileção deles pelos pratos e essa curiosidade de eles começarem a morrer e ainda assim continuarem com o clube, mesmo sabendo que as pessoas estão morrendo. 100 anos de solidão, Gabriel Garcia Marques. Ora, muita gente pode nem se lembrar do que há aqui sobre gula, porque o livro conta 100 anos, né, na história de uma família, então há várias passagens, há muita coisa acontecendo aqui. Mas quem leu recentemente, eu imagino, há de se lembrar que
um dos aurelianos, ele começa a disputar com uma mulher que come, glutona, assim. Ela é gulosa mesmo, come, e um dos aurelianos, eu acho que é aquele que tem os 16 filhos, se eu não me engano, hein? Os 16 aurelianos também, ele começa a disputar com ela. Então fica uma disputa de gulosos, de glutões. E pra ver quem come mais, quem aguenta mais, quem come sem passar mal, sem morrer, sem explodir. Isso é uma passagem aqui. Então é uma disputa motivada pela gula. Virou motivo de competição. E o outro livro, A Festa de Babette, da Karen Blixen. Esta é uma novela que eu adoro. Eu gosto ainda mais do filme do que do livro. O que é raro, e a gente tende a gostar mais de livro do que do filme. Mas por que eu gosto mais do filme? Porque no filme tem a preparação da festa de Babette. E a Babette é francesa. E há uma curiosidade na cultura francesa. É o cuidado com o preparo dos alimentos e como eles comem devagar, slow, né? Eles comem devagar e um pouco por vez. Então eles passam muito tempo comendo, mas não é como os brasileiros que se cercam de um monte de pratos e vai comendo, experimentando, comendo. Não. Servem primeiro um pouco, comem, apreciam devagar. Dá um tempo, aí vem outro, vem outro, vem outro. São várias etapas. E o que é interessante para esse livro aqui, para essa história, os franceses também eles têm um cuidado no preparo, né, na apresentação, naquela coisa de comer com os olhos também. Então, toda a preparação é cuidadosa. E o filme mostra isso. Mostra isso com muita ênfase, o que é muito legal. E no livro, o preparo também é narrado. Só que se refere aos nomes dos pratos, aos nomes dos ingredientes em francês, assim. E se a gente não sabe, por mais que você saiba francês, são nomes muito específicos, né? Você tem que manjar muito da culinária francesa em francês para entender. E aí há referências ao nome dos pratos e você não consegue visualizar, não consegue imaginar e toda essa parte cultural se perde. E o livro é A Festa de Babette. Então isso é o principal, a festa que ela vai dar. E no filme a gente vê as cores, os alimentos, a preparação, como fica, como... Por isso que eu prefiro o filme. Mas a história, tanto no filme quanto no livro, é bem contada, viu? O filme ele ganhou, acho que o Oscar, o melhor filme estrangeiro, há uns 20 anos. Mas a história é a seguinte, Babette, ela é uma comunarde, ela acho que lutou lá na Comuna de Paris, aí ela teve que fugir. Ela foi para, acho que Dinamarca, um dos países nórdicos. Ela foi recebida, né, foi recomendada por um amigo em comum por umas senhoras protestantes. E essas senhoras protestantes, elas eram filhas, acho que do pastor lá da aldeia, e elas tinham um comportamento assim, muito rigoroso. Elas não podiam, tinham como princípio não se deleitar com a comida. Então é comer por necessidade de alimentar o corpo, porque gula é pecado. E a Babette foi pra lá, trabalhou como governante e tal. E a Babette sempre jogava na loteria. Na França, parece. Sempre jogava, até que um dia ela ganhou. Ela jogava acho que o mesmo número. Um dia foi sorteada e ganhou, ela ganhou muito dinheiro. E ela quis dar uma festa. Ela quis gastar o dinheiro dela todo nesta festa. Né? Todo nessa festa. E aí ela encomendou ingredientes. E aí tem todo um ritual, né? De escolher bem os ingredientes, chegam coisas importadas, a aldeia toda fica assim, empolvorosa vendo tudo isso acontecer, mas que tributo é este à comida? Como todo esse forfé para comer, para uma festa, para uma refeição? E aí as senhoras e os colegas lá da aldeia, eles combinaram assim de não se regozijar com o que comiam, porque eles não poderiam demonstrar prazer comendo. Mas aí a Babette, que depois descobrem a verdadeira identidade dela, né, que tem tudo a ver com aquilo que ela fazia, com aquela comida que ela fazia, e ela faz essa festança e todos comem e apreciam. Aqui nesse livro é uma moral da história, pelo menos foi pra mim, hein? Uma moral da história muito interessante que eu não quero revelar, eu quero que vocês leiam. E por que ela faz a comida, por que ela gasta o dinheiro dela com a comida, preparando essa comida, porque ela fez uma festa, né? Uma refeição muito requintada. Por que ela resolveu
aplicar tudo, investir tudo que ela ganhou nessa refeição. Para descobrir, vocês vão ter que ler, né? Certo? Então aqui a gente tem 3 casos de gula, comida e gula. Percebam que aqui, em cada um desses casos, a gula aparece como um valor, hein? Aqui eles estão disputando, a comida, o ato de comer se torna algo até banal, competitivo. Não é pelo prazer de comer em si, é por um jogo, né? Por vencer o outro, para vencer o outro. Não é pelo prazer de comer. Aqui é o prazer de comer. E aqui é um prazer pela comida que pode levar à morte. E quem sente o prazer pela comida, né, aquele que é contemplado pelo prato favorito, ele sabe o risco que está correndo, mas ainda assim não abre mão. Então, muitos até titubeiam em como o último pedaço ou não, repito ou não, porque todos percebiam que era na repetição do prato que estava o perigo. Mas estava tudo tão bom, tão maravilhoso que muitos decidem repetir, e mesmo que isso lhe custe a vida. Então, é pelo prazer da comida, né? É tão maravilhoso estar vivo, né? A gente se sente vivo pela dor e pelo prazer. Aqui a pessoa quer se sentir vivo comendo pelo prazer da comida, mesmo que isso depois lhe custe a vida, né? Tem essa possibilidade de tirar a vida e a pessoa vai. Bem legal. Aqui é o prazer da comida representando a gula, mas numa boa parte do livro isso aparece como uma ausência, né? Porque aqui a gula sim aparece como um pecado mesmo, né? Aqui eles levam essa questão do pecado a sério demais. Até surgir a Babette e fazer essa festa, refeição maravilhosa, fazer com que todos da aldeia redescubram o prazer de comer, que eles comecem a perceber a comida, o prazer em comer de uma outra forma. A Babette faz com que sentir prazer em comer não seja visto como algo negativo, certo? Então percebo que é gula, e é gula, mas a gula é diferente em cada caso, né? Cada livro desse apresenta uma acepção, um sentido, um significado para a gula. Então são essas minhas sugestões. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero que vocês comentem o que vocês acharam, se já leram, e me sugiram outros livros que tratem de gula e também de preguiça. De preguiça ainda me faltam livros para eu ler para fazer vídeo, certo? Muito obrigada por me assistir. Não se esqueçam de avaliar esse vídeo, de se inscrever no canal se não for inscrito, e de me seguir no Facebook, que é a página do blog, e no Instagram, O Que Vi do Mundo, nas 2 redes sociais. Beijos e tchau, tchau.